Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta, instalada a sessão de julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Inicialmente submeto a apreciação da ata da sessão passada, se há alguma anotação, alguma retificação a ser feita. Não havendo nenhuma manifestação, dou-a por aprovada. Bem, transfiro então a presidência da desembargadora Nilza para o anúncio do primeiro processo em pauta de julgamento, do qual eu pedi vista dos autos. Dando continuidade ao julgamento do processo número 40.609/2016, no julgamento a preliminar de cerceamento de defesa, com a palavra o desembargador Pedro Sakamoto. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, conforme narrado pelo relator, trata-se de recurso eleitoral interposto por Vilmar Francisco Pimentel, candidato ao cargo de vereador do município de Rondonópolis nas eleições de 2016, contra sentença proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha, tendo em vista a identificação de irregularidades graves. Submetido o feito julgamento a julgamento deste plenário, o doutor relator, doutor Rodrigo Roberto Curvo, de início apreciou a questão prejudicial levantada pelo candidato, consistente no cerceamento de defesa pela falta de intimação quanto ao parecer técnico conclusivo. Entretanto, tal alegação preliminar foi rejeitada pelo relator, no que foi seguido pelo primeiro vogal, doutor Marcos Faleiro da Silva. Por sua vez, o terceiro membro, juiz-membro a votar, o doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, abriu divergência ao reconhecer que o órgão técnico, em sua manifestação conclusiva, apontou novas irregularidades concernentes aos gastos com combustíveis, razão pela qual o requerente deveria ter sido intimado para saná-las, o que não foi feito. Com essas razões, acolheu a preliminar em comento, acompanhado pelo doutor Divanir Marcelo de Pieri. Em sequência, pedi vistos autos para melhor examinar a questão posta em mesa. Destaco desde logo que não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o voto do outro relator, porque não houve, por ocasião da expedição do parecer técnico conclusivo, o apontamento, aspas, de falha, impropriedade ou irregularidade em relação à qual não se tenha dado ao prestador de contas prévias oportunidade de manifestação ou complementação, sendo dispensável, portanto, a sua notificação. Compulsão dos autos, verifica-se que o recorrente foi regularmente intimado para sanar falhas identificadas no relatório preliminar de diligências, folhas 111 e 114, entre as quais a ausência de declaração e comprovação de gastos com combustível, identificados por meio de confronto com diversas notas fiscais eletrônicas. Em seguida, o recorrente apresentou os esclarecimentos em contraditos folhas 115 e 120, afirmando que, aspas, para melhor administrar sua campanha, resolveu por bem adquirir de uma só vez, em atacado, o combustível que iria utilizar durante a cruzada eleitoral, pelo que rateou o montante inicial em pequenas requisições. Assim, argumentou que as supostas notas fiscais elencadas na relação contida no item 2.1 trata-se, na verdade, de requisições. Sobreveio assim o parecer conclusivo da análise técnica, a qual, quanto à discussão relativa aos combustíveis, limitou-se a refutar as alegações trazidas pelo candidato, confrontando as notas fiscais apresentadas com as demais informações e documentos carregados aos autos, apontando as insubsistências que não foram suficientemente resolvidas. Aliás, é exatamente essa a função da análise técnica:
checar as informações contábeis disponíveis com aquelas prestadas pelo candidato nos limites e na forma estabelecida na legislação de regência. O fato de terem sido apontadas expressamente as inconsistências existentes nos documentos fiscais colacionados pelo recorrente ao atender a diligência não permite concluir no sentido de que as irregularidades verificadas são novas, quando, na verdade, os esclarecimentos é que foram insuficientes para elidir as dúvidas suscitadas no relatório preliminar. Em verdade, se a cada requerimento do prestador de contas submetido à apreciação do parecerista técnico permitíssemos uma tréplica, tão somente porque o interessado não se conforma com as conclusões adotadas, teríamos um modelo de processo de contas deslocado do princípio constitucional da celeridade processual, muito distante do que se apregou no contexto das demandas eleitorais. Ademais, se o candidato acredita que em algum momento da marcha processual poderia sanar as impropriedades, é certo que tal oportunidade já tivera, validamente. Entretanto, adentrar em questões como tais tangencia a análise do próprio método da demanda, razão pela qual não irei me aprofundar nesse ponto, por hora. Um último argumento trazido pelo advogado por ocasião de sua sustentação oral em plenário, embora nem sequer tenha sido mencionado em seu recurso, é o de que o magistrado sentenciante deixou de apreciar os termos da petição protocolizada no mesmo dia da prolação do referido indeciso, o que teria lhe causado prejuízo. Igualmente, aqui não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que o feito seguiu estritamente o rito legal e se encontrava maduro para o julgamento, sendo inconcebível admitir-se que o magistrado tinha o dever de suspender a decretação das suas conclusões, em razão da apresentação intempestiva de supostas novas provas, as quais foram juntadas a posteriori, e sua validade deverá ser apreciada como qualquer outro documento juntado em grau de recurso. Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da doutor Procurador-Geral Eleitoral, acompanho o voto do outro relator e afasto prejudicial de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente. É como voto, senhor. Como vota, doutor Paulo Sodré? Senhora presidente, eu pedi vênia a divergência, mas após os esclarecimentos, não só acompanhei o voto do relator, mas agora o esclarecimento do vogal, desembargador Pedro Sakamoto, pendi exatamente essa dúvida, até levantada pelo doutor Ulisses Rabaneda. Se na apresentação dessa documentação, na análise suplementar, na análise definitiva, se teria inovado ou não, mas pelo que análise bem minuciosa que o desembargador Pedro Sakamoto fez, que comunga quando o relator não houve inovação, mas apenas refutação de teses discutidas na manifestação do advogado. Portanto, eu acompanho o relator. O tribunal, por maioria, afastou a prejudicial de cerceamento de defesa. Passamos a julgar a prejudicial de nulidade da decisão. Concordam? Senhora presidente, segundo, em razão da ausência justificada como relator, quero sugerir, em razão da ausência justificada do Dr. Marcos Faleiros da Silva, que haja a suspensão desse julgamento. É nesse sentido? Nesse sentido? Bom, ok, vamos lá. Passamos ao julgamento da prejudicial de nulidade da decisão. Obrigado, senhor presidente. Superada a primeira preliminar, eu passo a analisar a questão prejudicial de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração. Afastada a prejudicial de cerceamento de defesa, de igual modo não assiste razão à alegação de nulidade da decisão que apreciou os embargos de declaração, haja vista a inexistência de irregularidade na aludida decisão que justificasse a decretação de sua invalidade. Vê-se que o juiz Acó conheceu dos declaratórios, entretanto, de forma fundamentada, não visualizou a existência de vício que devesse acarretar o seu provimento, pretendendo o recorrente em verdade rediscutir a matéria já analisada, utilizando a via dos embargos de declaração, por mero inconformismo com os fundamentos adotados pela decisão recorrida, diante do qual pretendia que prevalecesse o seu entendimento.
De igual forma, e aqui eu anoto que o ilustre desembargador Pedro Sakamoto tangenciou essa questão dos documentos também, no voto que apresentou e com o qual eu concordo, a insistência do recorrente no sentido de que os documentos por ele juntados às folhas 212 e 238 deveriam ter sido apreciados, no sentido de que deveriam ter sido apreciados aqueles documentos, não merece prosperar, haja vista que apresentados em momento inapropriado, como concluiu também o desembargador Pedro, após a instrução processual, quando o processo já se encontrava concluído para a sentença. Logo, não restou demonstrada nenhuma irregularidade no que diz respeito aos embargos de declaração que pudesse dar causa à anulação das decisões proferidas pelo juiz Wacó, de modo que estou entendendo fundamentada a decisão que rejeitou os embargos. Com essas considerações, eminentes pares, eu rejeito a questão prejudicial suscitada pelo recorrente. É como voto a segunda questão suscitada pela parte, senhora desembargadora presidente. O primeiro vogal terá vista, Dr. Marcos Faleiro da Silva. Se algum dos senhores quer adiantar o voto, vão aguardar o pedido de vista. Eu posso adiantar o voto? A questão é bastante simples. É apenas faço um esclarecimento em relação ao voto acompanhando o relator. É que como os documentos não estavam nos autos no momento da sentença, o juiz não foi omisso com relação a eles, porque eles não estavam ali para serem apreciados. De modo que nos embargos de declaração, então, o juiz, apreciando esse recurso integrativo, não estava ali obrigado a fazê-lo. No entanto, acredito que no julgamento do mérito por esse tribunal será necessário que levemos em conta essa documentação e acredito que aí, então, o relator, ao apreciar o voto mérito, deve esclarecer melhor essa questão. Mas por essas razões eu acompanho integralmente o voto do relator desde logo. Dr. Pedro Sakamoto vai Acompanhando outro relator. Dr. Paulo Sodré. Com o relator. Suspenso o julgamento, tendo em vista o pedido de vista do Dr. Marcos Faleiros. Continuidade de julgamento. Posso iniciar? Tá. Em continuidade ao julgamento, processo número 33.672, 2012, da pauta 2.2, com o relator Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, que negou provimento ao recurso. Pediu vista Dr. Paulo Sodré, que tem a palavra. Senhora presidente, eu pedi vista, na verdade, só por uma dúvida no aspecto fático, que me chamou a atenção, que era a suposta não, até comprovada, desobedecimento ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, né? Ou o princípio da incongruência. E eu analisei detidamente a sentença, e aí que eu faço... Essa matéria já tinha sido alertada pela defesa em alegações finais, que o Ministério Público havia inovado. Uma tinha sido a denúncia e outro, na alegações finais, o pedido de condenação. Os fatos eram distintos. A defesa alegou uma petição bastante ampla, e o juiz, de uma maneira bastante sintética, com muita capacidade de redução, foi muito feliz. E o relator, doutor Luiz Rabaneda, trouxe esse aspecto, analisando que, de fato, houve um desbordamento e trazendo uma ampla jurisprudência, e até mesmo naquela matéria que remanesceu, não haveria como condenar o réu. Então, analisando detidamente, eu também acompanho o relator, por entender que houve, sim, um malferimento do princípio entre correlação da denúncia e a sentença, não havendo motivo para reformar a sentença, devendo o réu ser absolvido. É como voto, senhora presidente. Como vota o Dr. Rodrigo Curvo? Senhor presidente, eu estou de acordo com o relator, com os acréscimos do Dr. Paulo Sodré. Julgamento suspenso, tendo em vista a vista em gabinete do Dr. Marcos Faleiro, determina a secretaria que se dê vista. Devolvo a palavra ao nobre presidente. Desculpa. Anuncio, então, o julgamento de desembate de declaração. Embargante Antônia Jacó Barbosa e Maria de Fátima Rocha. Embargado Ministério Público Eleitoral. O parecer do Ministério Público Eleitoral é pelo desprovento dos embargos com aplicação de multa por litigância de má-fé.
E a relatoria do doutor Ulisses Rabanedo dos Santos, com quem está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou resumir, e já inclusive pedindo vênia à própria procuradoria, que a questão é tão simples. Nós julgamos o recurso de apelação onde nós demos parcial provimento. E o advogado sustenta em embargos de declaração a nulidade desse julgamento, tendo em vista que não se respeitou entre a publicação e o julgamento o prazo de 5 dias, conforme determina o novo CPC. Mas eu estou rejeitando os embargos, tendo em vista que nós respeitamos o prazo de 24 horas, segundo resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que afasta expressamente a aplicação desse dispositivo do novo Código de Processo Civil. O Ministério Público, nas contras-razões, pede a condenação do recorrente em litigância de má-fé, tendo em vista advogar contra a expressa previsão legal. E quanto a esse tema, eu estou dizendo que, quanto à aplicação de multa, segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a mesma é incabível na seara penal para não inibir a atuação do defensor. Estou trazendo uma jurisprudência nesse sentido, estou concluindo, senhor presidente, já diretamente no mérito, negando o provimento dos embargos de declaração e ao pedido, indeferindo o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Como voto? Voto da desembargadora Nilza. Acompanho o relator. Do Paulo César Alves Sodré. Eu vou acompanhar o relator, mas só com uma ressalva do precedente trazido, porque eu tenho uma certa divergência. Eu acho que é cabível, sim, na seara penal a litigância de má-fé, mas nesse caso eu não vislumbro, né? Então, para não me comprometer com teses, né, eu reservo o meu direito de, eventualmente, no futuro, enfrentar essa questão aqui e ter um posicionamento diferenciado. Mas, nesse caso, eu não vislumbro a litigância de má-fé e acompanho integralmente o relator. Doutor Rodrigo. Com o relator, senhor presidente. Doutor José Antônio Bezerra. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do outro relator e em consonância parcial com o parecer ministerial. Em seguida, anuncio o julgamento do recurso eleitoral. Recorrente Luciano Prestes de Oliveira, recorrente do Ministério Público Eleitoral de relatoria do doutor Ulisses Rabanedo dos Santos, que está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, recurso eleitoral interposto Luciano Prestes de Oliveira em face da sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 35ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação aplicando-lhe multa no valor de R$5.000. Em razão de que, aspas, estão presentes os elementos caracterizadores da propaganda extemporânea, pois na imagem veiculada na página do Facebook do representado, observa-se que houve explicitamente referência à pré-candidatura para cargo político e apelo à comunidade para ajudá-lo a se eleger, com pedidos de apoio, fecho aspas. Razões recursais, o recorrente aduz que o equívoco da respeitável sentença de primeiro grau é constatado em seu item 13, quando o juiz a qual faz referência às imagens, santinhos, de folhas 11, dos autos, como divulgados pelo recorrente em data anterior a 16 de agosto do corrente ano, quando, em verdade, conforme os prints colacionados abaixo, tal veiculação deu-se, respectivamente, nas datas de 18 e 24 de agosto, em período permitido para a propaganda, quando o CNPJ já havia sido fornecido para o candidato hora recorrente. Diz o recorrido que após diligência foi constatado, continua o recorrente, que diz o recorrido que após diligência foi constatado que o recorrente, no dia 5 de agosto de 2016, postou uma foto na sua página do Facebook, ao lado de um banner do slogan do PMDB, com a legenda da convenção partidária, e por esse fato teria realizado pedido subliminar de voto, uma vez que recebeu alguns comentários. Continua o recorrente com algumas outras alegações. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, afastar a sanção aplicada. Contra razões pelo desprovimento do recurso, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Colho o parecer do Procurador Regional Eleitoral. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, eu inicio o voto trazendo a redação do dispositivo da mini-reforma, e é de todos conhecidos, vou deixar de lê-lo.
E continuo dizendo que, antes de prosseguir, esclareço que as cópias das postagens das páginas do Facebook do recorrente são de veiculação restrita. Em outras palavras, não são links patrocinados, o que implicaria na prática vedada de veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. Fixada essa premissa, passa o enfrentamento quanto à suposta infração ao artigo 36A da Lei das Eleições. O que se extrai da exordial é que, aspas, no dia 5 de agosto de 2016, o representado postou uma foto na sua página do Facebook ao lado de um banner com o slogan do PMDB, com a legenda Convenção do PMDB, aprovada a coligação PDT, PP e o PEN, o qual recebeu alguns comentários, dentre eles um afirmando: "Tá apoiado, amigo, boa sorte", ao qual o representado, de maneira dissimulada, respondeu: "Obrigado, amiga, e conto com seu apoio", realizando assim pedido subliminar de voto. Conforme pode ser observado da transcrição, em 5 de agosto de 2016, o recorrente apenas divulgou que seu nome for aprovado na convenção do PMDB e que o mesmo participaria daquelas eleições coligado com os partidos PDT, PP e PEN, publicação que, a meu sentir, está nos estritos limites da nova redação do artigo 36A da Lei 9.504/97. Do mesmo modo, constata-se que apenas 6 pessoas comentaram a postagem e, para apenas uma delas, o recorrido respondeu, em natural gesto de gentileza. A resposta do recorrente ao comentário em sua página no Facebook possui o seguinte teor: "Obrigado, amiga, e conto com seu apoio". A despeito disso, quem acessasse a página visualizaria somente como resposta a palavra "obrigado", ou seja, de plano, era impossível ver a resposta completa e, por óbvio, o "conto com seu apoio", já que somente estaria disponível para aqueles que clicassem no link. E aí eu coloquei no iPleno as imagens para vossas excelências conseguirem acessar. E continuo: deste modo, não me tranquiliza afirmar, com a segurança necessária a afastar o postulado constitucional da liberdade de expressão, que houve propaganda nessa resposta. Pelo contrário, estou seguro que não houve propaganda, não. Há sim, ao meu ver, uma gentileza do recorrente em mensagem direta a uma pessoa que livremente disse: "Está apoiado, amigo". A jurisprudência do TSE definiu como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, a ação política que se pretende desenvolver ou as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pública, adotando por paradigma o seguinte aresto. E aqui cito um precedente do TSE, vou fazer questão de ler só uma parte da premissa menor. Entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver, ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pública. E continuo, senhor presidente. Digo que anexei aqui as imagens e digo ainda, por outro lado, embora não haja referência na inicial quanto à vinculação de santinhos, o que, de pronto, tornaria extra petita qualquer condenação por esta conduta, o juiz sentenciante afirma que, aspas, se já haveria uma desigualdade de disputa se antecipadamente fossem distribuídos na forma de santinho as imagens com uso das siglas partidárias e do comando para vereador apleque as teclas 15566, espere aparecer a foto e tecla confirma, ainda mais impactantes são as imagens em redes sociais, que atingem os destinatários de forma muito mais ampla e rápida. Todavia, em suas razões recursais, o recorrente comprova que as postagens em que são publicadas imagens de santinhos contendo o CNPJ da campanha, foram inseridos no dia 18 de agosto de 2016, data em que era plenamente possível tal tipo de publicidade. Com as imagens carreadas com a inicial, não possui indicação da data em que ocorreu o print da página no Facebook, tampouco houve o cuidado de não cortar a data de sua postagem. Tenho que elas, por si só, não se prestam a uma condenação do recorrente. Aqui estou citando um precedente do TSE sobre aquela questão da pré-campanha. Vou deixar de ler a vossas excelências, pois é conhecido o precedente. Também cito uma decisão deste regional eleitoral, um precedente da lavra do Dr. Rodrigo Curvo, também no mesmo sentido, e concluo, senhor presidente, no seguinte sentido: com essas breves considerações, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, afastando, por consequência, a condenação do recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000. É como voto. Como voto, desembargadora Nilza. Acompanho o relator. Paulo César Alves Sodré. Com o relator, senhor presidente. Dr. Roberto Curvo. Com o relator, senhor presidente. Dr. José Antônio Bezerra. Então, o resultado, então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. Transferir a presidência
Transfiro então a presidência da desembargadora Nilza para a programação do julgamento de 2 recursos que é de minha relatoria. Em julgamento, processo número 22.787/2016, da pauta 2.5, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador Sapezal, 42ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, recorrente Edmilson de Paula, com a palavra a manifestação do doutor procurador. Desculpa, com a palavra do outro relator. Obrigado, senhor presidente. Esqueci que está aparecendo. Eu fui. 87. Eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto por Edmilson de Paula contra sentença proferida pelo juiz da 42ª Zona Eleitoral, Sapezal, que desaprovou suas contas de campanha em referência às eleições de 2016. Na sua peça recursal, o recorrente alega que a ausência de declaração do veículo utilizado na campanha de sua propriedade constitui vício meramente formal e sanável a qualquer tempo, motivo pelo qual deve ser recebido o termo de sessão apresentado junto ao apelo, para assim dar-se por comprovada essa receita estimável. Afirma ainda que a irregularidade apontada nos autos não é capaz de impor a reprovação de suas contas de campanha, notadamente porque não se comprovou ter agido de má-fé. Por derradeiro, postura o provimento do vertente de recurso, a fim de que as contas sejam aprovadas com ou sem ressalva. Em estado a manifestar, o Procurador-Geral Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso manejado pelo recorrente para que as contas sejam aprovadas com ressalva. É o relatório. Com a palavra do outro procurador. Ratifico o parecer, excelência. Retorna a palavra do outro relator. Como já consignado no relatório, coisa de recurso eleitoral interposto de Edmilson de Paula contra sentença prolatada pelo juiz da 42ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2016. Ressalto que a decisão invectivada julgou desaprovada a contabilidade apresentada, porquanto concluiu que houve omissão de receitas estimáveis consistente na falta de registro da cessão do veículo próprio utilizado na campanha, contrariando o que dispõe o artigo 55, parágrafo 4 da resolução TSE 23463. Na espécie em debate, a irregularidade em questão foi apontada pela unidade técnica, as folhas 25 deste feito. Todavia, da acurada análise do termo caderno processual, é imperioso reconhecer que, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a prestação de contas do candidato deve ser julgada regular por esse sodalício, ainda que seja com a peça de ressalva. Com efeito, em relação à irregularidade apontada, destaque a ausência de registro de veículo somente foi detectada em razão da declaração de despesas realizadas com combustíveis, ao montante de R$ 156,85. No intuito de regularizar sua prestação, o recorrente colacionou as razões recursais o respectivo termo de sessão acompanhado de cópia do documento do automóvel de sua propriedade, o qual, registre-se, foi regularmente declarado por ocasião do registro da candidatura. É certo que recursos arrecadados dos respectivos gastos eleitorais devem estar todos registrados nas prestações de contas de campanha. Entretanto, a própria legislação de regência estabelece situações em que a omissão do recibo eleitoral não será obrigatória, tal como ocorre no caso desses autos. Eis que reza o artigo 6º da resolução TSE 23463 de 2015, que eu transcrevo e vou poupar da leitura. Com efeito, a omissão do registro das receitas estimáveis não pode ser considerada irregularidade insanável, notadamente porque o candidato recebedor dessa espécie de doação está expressamente dispensado de comprová-la, tendo o registro caráter meramente informativo, conclusão que se extrai da simples leitura do artigo 55 da supracitada resolução 23463 de 2015, também que vou poupar da leitura. Logo, a simples ausência de registro de valores estimáveis, dispensado legalmente da omissão do recibo eleitoral, de bem próprio do candidato, não tem o condão de macular todo o conjunto da contabilidade de exame, devendo ser destacado que a auditoria técnica não identificou
qualquer falha formal ou outra relacionada à omissão de receitas ou despesas. Tampouco constatou a necessidade de promover circularizações a fim de apurar eventuais indícios de irregularidade. Desse modo, deve ser reconhecido que a única inconsistência que persiste não compromete a regularidade das prestações de conta do recorrente, sendo possível afirmar que a omissão apontada representa parcela ínfima em relação ao contexto da campanha, autorizando apenas a anotação de ressalvas na sua homologação, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais impõem que a sanção seja proporcional à gravidade da conduta à lesão praticada ao bem jurídico. Nesses termos, então, transfiro aqui o artigo 36(2) e o parágrafo 2º-A nesse sentido. E prossigo. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento parcial ao recurso interposto pelo Edmilson de Paula para aprovar com ressalvas suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2016. É como voto. Como vota o doutor Paulo Sodré? Com o relator. Como vota o doutor Rodrigo Curvo? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o doutor José Antônio Bezerra? Também com o relator. Como vota o doutor Ulisses Rabaneda? Estou de acordo. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Em julgamento da pauta 2.6, processo número 27.765/2016, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinhos impressos, derramamento em vias, calçadas e prédios públicos, Varja Grande, das eleições de 2016, recorrente Alexander Gouveia Ortiz, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, doutor relator. Senhor presidente, minhas pares, trata-se de recurso eleitoral interposto por Alexandre Gouveia Ortiz contra sentença prolatada pelo juiz da 58ª Zona Eleitoral, Varja Grande, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando multa de valor de R$2.000 por veiculação ilícita de propaganda, conforme com o artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, combinado com o artigo 14, parágrafo 1º da Resolução 23.457 de 2015. Alega recorrente que seus, entre aspas, santinhos foram distribuídos de forma coordenada entre familiares e amigos e que o material de campanha residual foi encaminhado ao cartório eleitoral, de forma que não pode ser responsabilizado pelo suposto derrame dos impressos. Aduz ainda que o único santinho anexado à representação não foi encontrado no local indicado pelo recorrido e que as fotografias tiradas na respectiva calçada não evidenciam a presença do santinho de sua candidatura. Por derradeiro, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada. O requerido apresentou contrazões que estão jungidas suas 6471, por meio dos quais pugnou pela manutenção da sentença. Instado a manifestar, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento desse recurso eleitoral, afastando assim a penalidade de multa imposta em fase da ausência de provas suficientes para a caracterização do ilícito previsto no artigo 14, parágrafo 7 da Resolução 23.456 de 2015. O relatório, senhor presidente. Como vota o doutor Paulo Sodré? Não, é o relatório ainda. Desculpa, parecer. Ratifico o parecer, excelência. Com a palavra, doutor relator. Minhas pares, como foi relatado, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Alexandre Gouveia Ortiz contra sentença prolatada pelo juiz da 58ª Zona Eleitoral, Varja Grande, que julgou procedente de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando o recorrente a multa de R$2.000. Na espécie em debate, a decisão invictivada concluiu que o recorrente realizou propaganda irregular no dia das eleições em benefício de sua candidatura, cujo ilícito eleitoral consistiu no derramamento de santinhos em via pública próxima à Escola Municipal Professora Marilce Benedita de Barros, violando dessa maneira o artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, combinado com o artigo 14, parágrafo 1º da Resolução 23.457. Acerca do tema, esses são os dispositivos legais promissários que eu transcrevo e também que vou poupá-los da leitura. Todavia, analisando o conjunto fático probatório delineado desse caderno processual, destaco não ser possível afirmar com absoluta convicção que o recorrente tenha praticado o ilícito eleitoral objeto dessa representação em exame, ou seja,
derramamento de santinho em local de votação. Com efeito, em festa das imagens encartadas folhas 3, anexo ao e pleno, relativa à suposta infração em tela, que dentre os impressos expostos na calçada não se observa a presença de material gráfico pertencente à campanha do recorrente. Além disso, não há como assegurar que o impresso gráfico reproduzido às folhas 4 e anexado às folhas 12 deste feito estava entre aqueles visualizados nas imagens reeditadas, sobretudo porque a distância de captura das imagens, assim como a qualidade da fotografia apresentada, não permite a identificação de todos os santinhos ali deixados. Sobre essa temática, a jurisprudência dos tribunais eleitorais aponta para a necessidade de provas incontroversas a demonstrar a ocorrência de prática de propaganda eleitoral irregular, sob pena de não serem acolhidas as denúncias constantes da peça inaugural. Assim, cumpre-se dizer que, pelo simples fato do Ministério Público gozar de presunção de veracidade na prática de seus atos, não fica ele, aspas, dispensado de realizar a devida instrução probatória nos autos, como bem ressaltou o doutor Procurador-Geral Eleitoral no parecer de folha 78 e 80 deste feito. A propósito, enfrentando questão similar à discutida nesse recurso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo teve a oportunidade de manifestar, e que eu transcrevo aqui, um julgado nesse sentido, né, da ausência de provas. Por outro viés, ainda que fosse identificada a presença de um ou dois impressos do candidato recorrente, é imperioso dizer que de tal forma não haveria a configuração de ramo de santinho previsto no artigo 14, parágrafo da resolução 23.457, porquanto presumível descarte irregular por parte de um eleitor. Posto isso, diante da ausência de provas da prática do ilícito eleitoral em alusão, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao vertente de recurso para reformar a sentença combatida e afastar as sanções decretadas na instância singular. É como voto, senhor presidente. Como vota, doutor Paulo Sodré? Com o relator. Doutor Rodrigo Curvo, como vota? Senhor presidente, essa corte já apreciou casos semelhantes, inclusive do mesmo juiz eleitoral de Várzea Grande. Eu adianto, já que acompanho o eminente relator, apenas fazendo uma diferenciação com os casos anteriores em que a penalidade foi mantida, porque foi alegado pelo recorrente a ausência de prova segura e acolhida pelo eminente relator, e nesse ponto eu concordo, quanto à existência do único santinho que foi anexado à representação, dentre aqueles que foram encontrados nas vizinhanças de colégios eleitorais, né? Então, de fato, não me convenci da segurança da prova produzida, conforme muito bem explanado pelo eminente relator, de modo que acompanho, fazendo essa diferenciação, o voto de Vossa Excelência, eminente relator desembargador Pedro Sakamoto. Como vota o doutor José Antônio Bezerra? Também de acordo com o relator. Como vota o doutor Ulisses Rabaneda? De acordo com o relator, com os acréscimos, doutor Rodrigo. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Devolvo a presidência ao nobre desembargador Pedro Sakamoto. Não havendo outros processos em pauta, portanto, dou por encerrada a presente sessão. Agradecendo a todos.